E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar num assunto que pode parecer um detalhe técnico, sabe? Mas que, na prática, pode estar definindo o lucro ou o prejuízo da sua olaria. Vamos descobrir juntos como um único princípio físico pode mudar o jogo do seu negócio. E para começar, vamos com uma pergunta bem direta, daquelas que vão direto ao ponto. Será que o seu forno está literalmente vazando lucro? Olha, esse número pode chocar, mas é a pura realidade. Em fornos com baixa eficiência, mais de 75% de toda a energia do combustível pode estar indo embora, sendo jogada fora. É isso mesmo, é como pegar o dinheiro e queimar. E esse desperdício todo ele aparece de duas formas que doem bastante no bolso. A primeira é o calor que simplesmente escapa pelas paredes, pelo teto do forno. A segunda são os produtos que acabam trincando lá dentro. Nos dois casos, é prejuízo direto no fim do mês. E o mais interessante é que a raiz desses dois grandes problemas é exatamente a mesma. Tudo, no fim das contas, se resume a um conceito-chave, que é a condutividade térmica. Tá, mas o que é isso na prática? Bom, de um jeito bem simples, condutividade térmica é a medida da facilidade com que o calor consegue viajar por dentro de um material. Se a condutividade é alta, o calor passa voando. Se é baixa, ele vai bem devagarinho. Agora, olha que interessante a posição da nossa cerâmica vermelha nessa história. Ela não é um supercondutor, como o aço, ainda bem, né? Mas ela também não é um isolante perfeito. Ela fica ali, no meio termo. E é exatamente por isso que a gente precisa entender e gerenciar tão bem essa característica dela. Então, se tem um número para a gente guardar hoje, é este aqui, entre 0,8 e 0,9. Pensa que esse é tipo RG térmico da cerâmica vermelha. É o valor padrão que o setor usa para calcular tudo, desde a perda de calor de um forno até o conforto térmico de uma casa. Beleza, agora que a gente já entendeu o conceito, vamos para a parte que interessa, né? Como é que a gente usa esse conhecimento para, de fato, segurar o calor lá dentro do forno e transformar isso em economia de verdade? E essa comparação aqui, olha, ela diz tudo. Um forno sem isolamento é como um balde furado de calor. Ele vaza o tempo todo. Já um forno bem isolado, ele segura essa energia valiosa e coloca ela para trabalhar onde importa, no seu produto. A solução, então, é bem clara. A gente precisa criar uma barreira. E para isso, a gente usa materiais que são péssimos em conduzir calor, como os tijolos isolantes ou a famosa fibra cerâmica, que é um isolante de altíssima performance. A ideia é envelopar o forno e manter o calor trabalhando. E o resultado prático disso no bolso? Implementar um isolamento bem feito, especialmente com fibra cerâmica, pode gerar uma economia de combustível de até 12%. Pensa nisso, é um ganho direto na sua margem de lucro. Mas economizar combustível é só uma parte da história. Saber gerenciar essa transferência de calor é o que vai definir, também, a qualidade do seu produto final. Essa frase de um especialista explica o problema perfeitamente. Imagina só, a casca da peça esquenta muito rápido, mas o calor não consegue chegar lá no miolo na mesma velocidade. Essa diferença de temperatura cria uma tensão ali dentro e o resultado trinca na certa. É por isso que acertar a mão na famosa curva de queima é tão, mas tão crucial. Controlar a velocidade com que a temperatura sobe e desce é o que separa um lote de primeira qualidade, que vende bem, de um monte de material de segunda. E o mais bacana é que essa propriedade, quando a gente domina ela lá na fábrica, vira uma vantagem enorme para o cliente final. É a tal da inércia térmica, aquilo que faz as casas de alvenaria aqui no Brasil serem tão confortáveis. E essa qualidade de regular a temperatura ambiente não é só um detalhe, é um argumento de venda poderoso. Ajuda as construtoras a atenderem à norma de desempenho, a NBR 15575, o que agrega muito valor ao seu produto no mercado. Então fica bem claro, né? Dominar esses princípios de calor não é só sobre o forno, é sobre construir as bases para ter uma olaria muito mais eficiente, mais lucrativa e, claro, mais moderna. O caminho a seguir, então, se resume a estes 3 passos bem práticos. Fazendo isso, a gente não só elimina o desperdício hoje, mas também prepara a olaria para o futuro da automação e da chamada indústria 4.0. No fim das contas, dominar a condutividade térmica significa que a indústria cerâmica não está só fabricando tijolos e telhas. Está, na verdade, construindo um futuro muito mais lucrativo e também muito mais sustentável.